Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras da Palavra de Deus e todos os dias posta aqui um devocional baseado no livro Café com Deus Pai que você está vendo aí na capa. Nesse ano, nós estamos realizando a meditação no Café com Deus Pai, que é do pastor Júnior Rostirola, que fala sobre porções diárias de renovação. Então você pode ver aqui na tela que é o Café com Deus Pai, porções diárias de renovação do pastor Júnior Rostirola, da editora Vida. Então vamos para a meditação de hoje, dia 11 de janeiro. Mas antes da mensagem de hoje, todos os meses existe uma abertura, uma frase para ser aplicada durante todo o mês. E a frase desse mês de janeiro é essa aqui: a mudança é uma porta que se abre por dentro. Hoje é dia 11 de janeiro, nós estamos nos primeiros dias do ano e talvez existam coisas que você está carregando do passado, coisas que você tem carregado dos anos anteriores. Ano passa, ano vem, e você continua sempre carregando aquela cruz, sempre carregando aquela dor, aquele sofrimento, aquele problema, mas que nesse mês de janeiro você comece a repensar sobre o seu passado, que você comece a deixar o seu passado de dores, de coisas que não deram certo para trás. É necessário aproveitar esse tempo, esse mês de janeiro e fazer uma renovação. O livro que nós estamos lendo fala sobre a renovação. O devocional desse ano é sobre renovação. É necessário aproveitar esse tempo e repensar no que tem que ficar para trás. A mudança é uma porta que se abre por dentro. Veja se existem coisas que você precisa deixar para trás. Talvez alguém feriu você no passado, alguém disse alguma coisa indevida a você, e é tempo de você perdoar essa pessoa e deixar que essas mágoas, essas feridas fiquem para trás. É necessário abrir-se para novas amizades, para um novo tempo, para uma nova vida, porque Deus tem renovação para a sua vida. Ele quer fazer coisas novas. Abra a porta do seu coração, abra-se para o novo de Deus. A mudança é uma porta que se abre por dentro. Agora sim, vamos ler a meditação de hoje. A mensagem de hoje tem como título aqui: Deus está fazendo algo novo. Vamos ler aqui o versículo de introdução dessa mensagem. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 19. E esse texto corresponde ao versículo da Bíblia que nós vamos meditar na mensagem de hoje. Que Deus está fazendo algo novo. Então esse versículo aqui é Deus dizendo, vamos ler aqui mais uma vez: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Então Deus está dizendo para nós, nesse dia 11 de janeiro, que Ele está realizando algo novo na minha vida, na sua vida. E ela já está surgindo.
Deus já está gerando algo novo. Vocês não a reconhecem? Isso é uma pergunta. Você não está vendo? Você não está percebendo o que eu estou fazendo? Uma pergunta de Deus para mim, uma pergunta de Deus para você. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Deus está dizendo que se você está passando por uma crise, por uma situação difícil, por um tempo difícil, por alguma situação que você não resolveu, que simboliza o deserto, até no deserto eu vou abrir um caminho. Deus está dizendo que Ele tem caminhos novos e riachos no ermo. Riachos no ermo, Deus está trazendo vida, aonde parece que está tudo parado. Essa é uma promessa que Deus apresenta nesse texto de Isaías, no capítulo 43, no versículo 19. Então vamos ler aqui a meditação de hoje. Deus diz que está fazendo algo novo hoje. Abrace o passado, agradeça por ele e o deixe. Então aqui o pastor Júnior Rostirola está dizendo que Deus está fazendo algo novo hoje. Abrace o passado, agradeça por ele e o deixe. Se você viveu um tempo de glória no ano que passou, toda a glória que você viveu no ano que passou já foi vivida. É preciso se abrir para que você viva um novo tempo com novas glórias, com novas realizações. Você não pode ficar preso, você não pode ficar presa com resultados que são do ano passado. É necessário pensar em novos planos. Agora, se você teve um ano difícil, em que muitas coisas não se realizaram, em que os resultados não foram os esperados, você também precisa deixar isso no passado. Você não pode pensar, esse ano vai ser igual ao ano passado, eu não tenho nenhuma expectativa, eu não tenho nenhuma esperança. Muito pelo contrário. Você precisa dizer, se no ano passado não deu, então esse ano é um ano de renovar as coisas. Pegue uma folha de papel, pegue uma caneta e pense, será que você não foi omisso? Será que você não foi omissa em relação a alguma coisa? Alguma coisa que você poderia ter feito a mais e que você não fez? Algum curso, algum treinamento, algum perdão que você precisava dar, alguma paciência com o seu marido, com a sua esposa em relação a alguma coisa que incomoda você? Será que você não precisa fazer uma autoavaliação sobre os seus comportamentos, as suas palavras e mudar, adaptar-se mais ao que está escrito na palavra de Deus? Então, seja um tempo bom que você viveu no ano passado, ou seja, um tempo ruim que você viveu no ano passado, o fato é que nós estamos em um novo ano. Você precisa deixar a glória do passado no passado e conquistar novas glórias. E você precisa deixar as frustrações, as decepções para trás e se abrir para receber o novo de Deus. Porque Deus tem coisas novas para dar a você nesse novo tempo. Então, no versículo que nós lemos aqui hoje, que é Isaías, vamos voltar aqui ao tema de hoje. Deus está fazendo algo novo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem?
Então, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Isaías 43:19. E Deus, lendo aqui mais uma vez, Deus diz que está fazendo algo novo hoje. Abrace o passado, agradeça por ele e o deixe. Não significa que o seu passado não é importante, mas que o presente o levará para um futuro glorioso. Essa afirmação é da palavra de Deus, que nos revela que Deus faz coisas que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, coisas que não chegaram ao nosso coração. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Só para confirmar esse texto aqui, veja diretamente na Bíblia aqui. Entrando aqui no texto da Bíblia, estamos usando a Almeida Revista e Corrigida. 1 Coríntios, capítulo 2, indo para o versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então esse texto está dizendo aquilo que você não viu, aquilo que você jamais ouviu, aquilo que nem subiu ao seu coração, que você nem chegou a pensar, nem chegou a imaginar, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Vamos ler aqui também um outro texto. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, nós lemos aqui no versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então esse texto aqui foi uma profecia que Deus entregou para que o profeta Jeremias entregasse para o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo na Babilônia como escravo. E eles estavam sem esperança, pensando assim: nós vamos ficar aqui como escravos pelo resto da vida. E aí Deus levanta o profeta Jeremias e manda ele entregar esse recado para o seu povo. E o recado é esse: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus estava dizendo para o povo: eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês. Vocês podem pensar que tudo está acabado, que vocês vão ficar como escravos pelo resto da vida. Mas isso tem um tempo. Eu vou tirar vocês daí, vou trazer vocês de volta. Quem estuda a história do povo de Israel sabe que depois de um tempo, Deus levantou o rei Ciro, que venceu os inimigos do povo de Israel, que eram os babilônios, e o rei Ciro deu ordem para que os israelitas voltassem para sua terra e permitiu que eles reconstruíssem a sua cidade. Mas Deus disse para o povo, muito antes do rei Ciro ser levantado, que ele já tinha estabelecido esses bons pensamentos sobre eles. Agora veja o versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus está dizendo, se você o invocar, se você for até ele, se você orar a ele, ele vai ouvir a sua oração. Nesse dia 11 de janeiro, é um dia em que você pode ir até Deus e dizer para ele o que você está planejando, o que você está desejando para esse ano. Vá até o Senhor. E o versículo 13: E buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus estabelece uma condição. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus com todo o seu coração. Ele sabe de tudo que você tem passado e Ele tem planos novos para esse ano, para a sua vida. Voltando aqui para a mensagem de hoje, é bom refletirmos sobre isso, porque é verdade, é bom refletirmos sobre o fato de que Deus tem coisas novas para você, porque isso é verdade. Se estamos vivos, é porque o Senhor nos concedeu um novo tempo para desfrutar. Deus não chamou você para viver sobrecarregado, para viver o tempo todo preocupado, para viver o tempo todo preocupada, para viver o tempo todo com ansiedade. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor nos concedeu um novo tempo para desfrutar. Se temos um novo tempo, temos novas oportunidades em Deus. Se você está aí vivo, se você está aí viva, respirando, Deus deu para você um novo ano. Ele estabeleceu um novo tempo. Ele está abrindo novas oportunidades para você. Cabe a cada um de nós receber aquilo que o Pai preparou. Portanto, hoje, deixe o passado no passado. Esqueça o que ficou para trás, mesmo aquilo que foi um erro ou um acidente. Coloque a sua visão no presente e concentre a sua fé no que Deus está fazendo, porque Deus é especialista em fazer coisas grandes. Acredite, Ele é o maior interessado em abençoar você. Todos nós nascemos para a vida abundante aqui na Terra. Se você aí está com pensamentos negativos, está dizendo: eu não nasci para dar certo, tudo que eu faço na vida dá errado, abandone essas frases. Comece a dizer: Deus está na minha vida. Eu sei que se eu falar com Ele, se eu buscá-lo de todo o meu coração, Ele vai me trazer um direcionamento certo a respeito de onde eu devo focar a minha atenção para encontrar o caminho certo. Comece um propósito de oração. Se você está nessa situação, dizendo que você nasceu e nada deu certo, que você não nasceu para a prosperidade, que na sua vida tudo é mais difícil, mude essas falas. Diga: a partir de hoje eu vou buscar em Deus o direcionamento certo. Então, lendo aqui mais uma vez, todos nós nascemos para a vida abundante aqui na Terra. Todos fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, veja aqui o que diz. Aqui no livro de Gênesis, Gênesis é o livro do começo, é o livro do princípio, a respeito de como Deus criou todas as coisas. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos no versículo 26 que: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, o próprio Deus disse: vamos fazer o homem, vamos fazer o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então Deus formou você à imagem dele, à semelhança dele. Deus tem todo o poder e toda a glória sobre toda a criação. Significa que você carrega uma parcela da glória de Deus sobre você. Então significa que você tem poder de tomar a direção certa na sua vida e de prosperar. Porque Deus, em tudo que ele põe a mão, ele faz bem feito. Se alguma coisa tem dado errado na sua vida, é porque você não conseguiu achar o caminho certo, acertar o direcionamento. Mas como nós lemos lá em Jeremias 29, no versículo 13, então me invocareis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus criou você, a imagem e a semelhança dele, e veja aqui no versículo 26, a parte B. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso fala que Deus colocou o domínio de todas as coisas criadas nas mãos do ser humano. Você foi criado para ter o domínio sobre todas as coisas da terra. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado para sonhar, planejar e realizar e desfrutar dos seus planos. Essa é a sua identidade. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você carrega uma parcela da glória de Deus. Retornando aqui no devocional, então, lendo mais uma vez aqui, todos nós nascemos para a vida abundante aqui na Terra. Todos fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Acredite, você não foi criado para viver uma vida velha ou pela metade, mas para viver uma vida de conquistas. Acreditar que Deus faz coisas novas é uma oportunidade para sonhar, projetar e acreditar que em Deus o impossível pode tornar-se real. Aqui o último parágrafo. Mesmo que pareça impossível, aquilo que você espera, creia em Deus. Acredite. A palavra de Deus afirma que tudo é possível ao que crê. Isso está em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Acredite, os céus estão abertos para os que creem. Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Na verdade, Mateus, capítulo 7, nos diz o seguinte. Vamos ver aqui na Bíblia. Aqui em Mateus, no capítulo 7, vemos aqui no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora o versículo 8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então aqui Jesus estava falando para os seus seguidores. Se vocês pedirem, vai ser dado a vocês. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês baterem, vai se abrir. O versículo 8 confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Você tem apresentado as suas orações a Deus? Ou você tem tomado as suas próprias decisões? Muitas vezes você faz as coisas do seu jeito, da forma como você quer, no tempo que você quer, sem preparação, sem direcionamento,
e aí o resultado é desfavorável e você pensa, eu não nasci para dar certo. Mas e se você mudar o seu caminho? E se você mudar a sua rota? E se você colocar os seus planos nas mãos de Deus? E se você pedir a Deus para que Ele revele para você pessoas que Ele apresente a você, pessoas que podem ajudar você no seu projeto? Você já experimentou mudar a sua estratégia e colocar Deus em primeiro lugar? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 16. No versículo 1 nós lemos que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Veja que muitas vezes você prepara os seus planos, os seus projetos, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Então é importante que todos os projetos que você tem sejam apresentados em oração, que você fale com Deus. Versículo 2: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Você, quando cria um projeto, pensa, projeta, e você acredita que tudo que você pensou e projetou está certo, mas o Senhor pesa os espíritos. Será que a sua motivação está alinhada ao propósito de Deus na sua vida? Porque muitas vezes você, na área dos relacionamentos, que é solteiro, que é solteira, pensa assim: aquela pessoa é boa para mim. E na sua visão, todos os seus caminhos são limpos, mas o Senhor pesa os espíritos. Mas será que você parou para avaliar se Deus aprova? Será que aquela pessoa tem o mesmo caminho que Deus preparou para você? Às vezes você pensa em abrir uma empresa e você pensa assim: eu já estudei, já conversei, já fiz todos os treinamentos, então não tem como dar errado. Eu vou ficar muito rico. Será que Deus quer que você seja muito rico? Você está pronto, você está pronta para administrar riquezas sem perder a sua alma? Muitas pessoas se entregaram para as riquezas e se perderam no caminho. Então o versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Você pode pensar, está tudo certo, mas o Senhor pesa os espíritos. E agora o versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você apresenta o seu plano, o seu projeto ao Senhor, Ele vai estabelecer os seus pensamentos, Ele vai mostrar qual o melhor caminho para você. Muitas vezes os seus planos não chegam ao resultado esperado porque você esqueceu o principal: confiar ao Senhor as suas obras, confiar ao Senhor os teus planos, para que Ele possa ajudar você no encaminhamento certo. Voltando aqui para o devocional, então, lendo mais uma vez esse último parágrafo. Mesmo que pareça impossível aquilo que você espera, creia em Deus, acredite. A palavra de Deus afirma que tudo é possível ao que crê. Isso está em Marcos 9:23. Acredite, os céus estão abertos para os que creem. Mateus 7, versículos 7 e 8, que nós acabamos de ler ali, que Jesus disse: se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai achar. E se você bater, vai se abrir.
crie as melhores expectativas. Deus tem os melhores pensamentos a seu respeito e quer vê-lo romper em todas as áreas da sua vida, como nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 29. Deus tem os melhores pensamentos a seu respeito e quer vê-lo romper em todas as áreas da sua vida. Aqui, no final de cada dia de devocional, tem uma frase principal. A frase de hoje é essa aqui: Deus tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Então, lendo mais uma vez aqui a frase, é uma pena que ficou aqui na divisão de página, então, mas dá para lermos aqui. Deus tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Hoje é o dia 11 de 365. A leitura bíblica de hoje é João capítulo 7. E a palavra-chave de hoje é receba. A leitura bíblica aqui é a leitura que você deve fazer para complementar a leitura diária. Então aqui o devocional Café com Deus Pai, todos os dias ele traz um tema. O tema de hoje é Deus está fazendo algo novo. E ele apresenta um versículo de entrada, que é esse versículo que nós lemos, de Isaías capítulo 43, versículo 19, que nós lemos aqui que o Senhor está fazendo algo novo em nosso caminho. No final, nós temos aqui uma meditação. No final, tem uma frase para fixar aquilo que nós lemos. Então, a frase de hoje é que Deus tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Deus tem prazer de impulsionar você para o futuro. Deus tem prazer de impulsionar você para alcançar resultados novos, para alcançar aquilo que aos seus olhos é impossível. Você pode pensar, não tem como, mas Deus quer fazer coisas novas. Então, a frase de hoje reforça a mensagem. Deus tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. E aí, sempre no final, tem aqui a anotação do dia, que o devocional de hoje, nós estamos no dia 11 de janeiro, nós temos os 365 dias, hoje é dia 11, e tem uma leitura bíblica indicada. Então você, para complementar a leitura de hoje, a sua meditação, a sua relação com Deus, deve abrir a sua Bíblia e meditar em João capítulo 7. E a palavra-chave de hoje é receba. Receba aqui está no sentido de que receba uma palavra de que Deus não quer você preso, acorrentado, amarrado. Deus não quer você acorrentada, amarrada com as coisas que não deram certo do ano passado. Deus quer você percebendo que Ele está fazendo algo novo. Até mesmo o que deu errado serve como uma biblioteca na sua vida. Serve como uma informação. Você já sabe, dá errado se fizer desse jeito. Agora é um tempo de você fechar esse livro. Feche esse livro do passado, coloque na estante do seu passado e agora olhe para o hoje, para o agora, para o que Deus está fazendo. Ele está gerando em você algo novo. Só o fato de você estar aqui, escutando essa mensagem, lendo esse devocional, Deus está dizendo para você: ei, meu filho, ei, minha filha, deixe as coisas do passado no passado. Nós lemos que a frase de janeiro
do Café com Deus Pai aqui é: a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, abra-se para o novo que Deus está gerando na sua vida, guardando aquele texto que nós lemos de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E lá está escrito no versículo 13, então vocês virão a mim e me invocareis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Busquem ao Senhor, coloquem os planos diante do Senhor, como nós lemos em Provérbios 16, no versículo 3, confia as tuas obras ao Senhor e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Deus está fazendo algo novo. Ele está realizando algo novo. Então deixe para trás o passado. Tanto o que não deu certo, guarde como uma informação, como uma referência. Você já sabe que do jeito que você fez, não deu. Então faça agora consagrando os planos ao Senhor, dirigindo seus planos em oração ao Senhor e dizendo: Deus, como o Senhor quer que eu faça agora? Me orienta, me guia os passos e me ensina. E o Senhor vai ouvir a sua oração. Como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês baterem, vai se abrir. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Deus está fazendo algo novo. Essa é a mensagem desse dia 11 de janeiro. E, repetindo aqui, a frase é: Deus, ele tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Deus quer ver você alegre, feliz, satisfeito, contente. Ele criou você para a abundância, para o domínio sobre todas as coisas. Nós lemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E Gênesis é o livro do começo de tudo. Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Ele já colocou em você uma parte da glória dele. E quando ele criou todas as coisas, ele já estabeleceu que criou você para dominar, para ser uma pessoa que vence. Essa é a meditação de hoje. Hoje é o dia 11 de 365 e a leitura bíblica é João capítulo 7. Você deve abrir a sua Bíblia e meditar em João capítulo 7 para que você tenha o seu momento especial de relacionamento com Deus. E a palavra-chave é receba. Receba essa palavra. Receba a mensagem de que Deus quer ver você feliz. Receba a mensagem de que, se você pedir, Deus está dizendo: eu vou ouvir, meu filho. Eu vou ouvir, minha filha. Receba a confiança de que Deus está com você, mesmo que nesses primeiros dias você esteja pensando no passado. Feche esse livro e se abra para o novo de Deus. Para quem quiser assistir o vídeo de João capítulo 7, eu vou deixar aqui no final, no topo da tela, no canto direito, uma meditação que nós já fizemos aqui no canal. Nós, aqui no canal, além dos devocionais, existem várias playlists com a leitura de vários livros da Bíblia. Se você procurar nas playlists do canal, você vai ver ali que nós lemos o Evangelho inteiro de Marcos, capítulo por capítulo. E nós também fizemos a leitura de João, capítulo por capítulo. João tem 21 capítulos.
nós temos aqui no canal 21 vídeos em que nós fizemos a leitura de capítulo por capítulo. Eu vou deixar aqui a leitura de João capítulo 7. Então, você pode escolher ler na sua própria Bíblia, João capítulo 7. E se você quiser, você pode clicar aqui nesse vídeo que nós vamos deixar no final e acompanhar a leitura de João capítulo 7. Agora, vamos para o momento da oração de confissão. Todos os dias aqui, nós convidamos pessoas que ainda não aceitaram a Jesus para que aceitem a Jesus. Então vamos colocar aqui na tela a oração de confissão. Essa oração de confissão que está na tela tem 3 frases. Nessas 3 frases, você vai aceitar a Jesus. Significa que você aceita que Deus enviou Jesus para morrer por nós e que Ele é o único que nos salva de todos os nossos pecados. Na frase 2, você vai pedir perdão pelos pecados, todos nós somos pecadores, e vai pedir para Deus dar a você o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a seguir a Deus. E na frase 3, você vai pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu, onde são registrados os nomes de todos os que aceitam a Jesus. O livro da vida, lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quem estiver com seu nome no livro da vida vai entrar diretamente no céu. Então você vai pedir isso para Deus. E no final, vamos orar em nome de Jesus e confirmar com o amém. Então você que não recebeu Jesus até hoje na sua vida, a mensagem de hoje nos fala que Deus tem algo novo para você. E o novo de Deus é que Ele quer salvar você, perdoar os seus pecados, dar o Espírito Santo a você e escrever o seu nome lá no livro da vida. Quando você partir, você vai entrar diretamente no céu. Então faça essa oração comigo agora. Diga, número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você agora tem o Espírito Santo na sua vida. Ore todos os dias. A oração é apenas uma conversa com Deus, onde você compartilha as suas dores, as suas alegrias, os seus medos, os seus projetos, pedindo que Ele dê orientação a você. Ele vai falar com você. Se você estiver no caminho errado, você vai sentir um aperto no seu coração, no seu peito. É o Espírito Santo dizendo, não é por aí, meu filho. Não é por aí, minha filha. E quando você pedir para que Ele lhe responda, Ele vai falar com você. Você vai ouvir o seu coração dizendo, faça dessa forma. Fuja dessa pessoa. Preste atenção nisso. Na medida em que você for orando, depois que você terminar a oração, fique um tempo em silêncio. O Espírito Santo vai falar com você. Agora vamos para a oração final. Senhor, nós te agradecemos por essa meditação em que o Senhor fala que tem algo novo para nós. Eu te agradeço porque o Senhor já nos deu vida, o que significa que temos novas oportunidades. Eu peço em favor desse teu filho e dessa tua filha,
que ficou com alguma decepção no ano passado. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a fechar esse livro e a guardar no passado. E eu peço que o Senhor venha ajudar esse teu filho e essa tua filha a perceber que o Senhor já está fazendo algo novo. Só o fato dessa pessoa estar ouvindo essa mensagem já está produzindo uma mudança no coração dessa pessoa que está refletindo e pensando: eu tenho que deixar isso para trás. E eu peço que o Senhor ajude para que esse teu filho e essa tua filha consiga se concentrar no presente. Que as pessoas que ainda não sabem o que fazer esse ano recebam a sabedoria que vem do Senhor, para que possam pegar uma caneta e um papel e fazer um rascunho, fazer um planejamento, dizendo: eu quero nesse ano ter mais comunhão com Deus. Agora, você que está orando, diga: Senhor, eu quero mais comunhão contigo. Peça isso a Deus agora, porque a sua amizade com Deus e a sua intimidade com Ele vai fazer com que você encontre mais rapidamente o propósito de Deus na sua vida. Então Deus agora revela para cada pessoa qual é o seu plano, o seu propósito. Mostra o direcionamento certo. Se alguém está longe da igreja, eu peço que o Senhor agora renove a presença do teu Espírito Santo nessa vida e que o Senhor venha mostrar uma igreja onde essa pessoa possa reconciliar e recomeçar com um ano na sua presença. Peço que o Senhor agora venha ativar aqueles que estão um pouco enfraquecidos na fé, derramando força na confiança no Senhor. Que saibam que o Senhor não os abandonou, mas que o Senhor está na frente e que basta conversarem com o Senhor e pedirem que o Senhor vai ouvir e vai responder. Faz dessa forma, derrama saúde para os que estão doentes, derrama consolo para os que perderam algum ente querido, derrama força para aqueles que estão com parentes hospitalizados, visitando essa pessoa lá no hospital, restabelecendo para que possa estar novamente em casa, para que possa retomar as suas atividades. E abençoa, Deus, todos os planos e projetos, falando diretamente com cada filho, com cada filha do Senhor, para que entendam que quando o Senhor fecha uma porta, é porque o Senhor está abrindo outra que é melhor. Que quando o Senhor fala não, é porque o Senhor tem algo melhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós e o Senhor nos ama e deseja fazer coisas novas que nos trazem alegria, satisfação, contentamento e realização. Que o Senhor agora venha derramar o seu conforto e o seu consolo sobre aqueles que estão agora, por alguma razão, chorando por alguma coisa. Eu peço que o Senhor agora visite esse teu filho, essa tua filha, trazendo alegria do Espírito Santo. E que esse ano seja de grandes bênçãos, como disse ali o texto de 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração, são as coisas que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Que essas coisas extraordinárias, maravilhosas, especiais se realizem em nossas vidas nesse ano. Visita cada pessoa, cada filho, cada filha do Senhor agora, derramando essas riquezas que o Senhor promete e certamente cumpre, porque o Senhor é Deus, que honra toda a sua palavra para a glória do seu nome. Assim oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.
grandemente. Amém e amém.